precisaria senti-lo para saber que Ele se faz presente. Mas já que Ele me deu uma alma para sentir, é bom sentir a presença dEle. Ele mora no meu, no teu espírito. Nos deu uma alma para que pudéssemos manifestar sentimentos, para que pudéssemos nos alegrar, entristecer, chorar, gritar, clamar. Ele nos deu essa alma. Ele nos deu um corpo para que isso pudesse ser exposto. Aqueles que andam lado a lado com a gente, então exponha mesmo. Ele deseja tratar do homem todo. E Ele se ofereceu todo. E o Senhor derrame sobre nós paz, satisfação nele. Queremos estar satisfeitos em Ti, Senhor. Queremos estar plenos em Ti. Queremos estar sarados em Ti. Queremos refletir a Tua glória de rosto descoberto de verdade. Sem toalha, Senhor, que cubra o nosso rosto, tentando passar algo que não é verdade. O Senhor já removeu, Senhor. O Senhor já rasgou o véu um dia. E não há nada, não há ninguém, não há poderosos reis, senhores, que possam fechar o acesso de Deus a nós, de nós a Deus. O véu rasgou, Senhor. A sua carne rasgou naquela cruz para que tivéssemos acesso. Assim como o Senhor foi ao encontro de pessoas por toda a Bíblia, o Senhor também veio ao nosso encontro. O Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor veio ao nosso encontro, Pai. Para que ela possa obedecer o teu ritmo, para que ela possa fazer a tua vontade, para que ela possa ganhar almas para o teu reino. Você pode fechar os seus olhos? Se ela não vá por ela mesma, mas se ela vá guiada pelo teu Espírito Santo, e que as almas venham se render a teus pés através da tua filha, para que o teu nome seja glorificado, Deus. Te entrego, Deus, que ele está serena nas tuas mãos. Te entrega a Senhora nas obras das mãos da tua filha, nas tuas mãos. E aonde ela colocar a planta dos pés dela, tu coloca o Senhor primeiro. E aonde ela colocar as mãos dela, Deus, que tu venha abençoar, que tu venha prosperar. Senhor amado, que as mãos dela venham curar o enfermo, porque a tua palavra diz, ó Deus, que nós temos, faríamos obras maiores ainda do que o Senhor fez. Ó Deus, querido, eu creio. Tem colocado, Deus, na mente da tua filha, no coração da tua filha, fazer esta obra e a resgatar aqueles, ó Pai querido, nossos irmãos que estão sem teto, para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor. Te entrega a tua filha nas tuas mãos, dessa glória. Eu te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Deus é bom. Glória a Deus, aleluia. Sempre bom. Glórias a teu nome, aleluia. Aleluia, aleluia. Eita, varão. Aleluia. Ah, varão. Teu nome. Oh, Espírito Deus é bom de sempre. Deus. Aleluia. Jesus amado. Aleluia. Muito obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Eu quero ler com os irmãos Lucas 4. Lucas capítulo 4. Evangelho de Lucas, verso 4. Capítulo 4. Vamos ler alguns versos, compartilhar algumas coisas com os irmãos. É muito bom estar em família. Glória a Deus. Muito obrigado. Não tem coisa melhor. Pela soberania, Estar junto. pelo teu amor, aleluia. Pela misericórdia.
Muito obrigado pela tua presença. Quando a gente olha para os evangelhos, em particular para todo o Novo Testamento, a gente percebe que os homens que escreveram sobre Jesus, eles estavam meio que embasbacados, né? Se eu posso usar esse termo. Mas tudo que eles escreviam sobre Jesus, eles faziam de uma forma tão particular, tão nobre, tão cheia de Deus. Olhando para Jesus e falando de um homem que caminhou sobre a terra, que andou de um lado para o outro, que entrava nas casas, entrava nas sinagogas, sentava com pessoas que a maioria considerava desqualificada para se assentar junto com elas. Olhando para os relatos da Bíblia e vendo que Jesus ele se compadecia das pessoas, ele chorava, ele falava ao Pai, ele revelava a Deus as suas preocupações, ele se compadecia das pessoas. Olhar para essas pessoas que escreveram sobre Jesus, e escreveram sobre ele de forma tão encharcada, tão apaixonada, irmãos. E a gente não sentir algo no nosso interior sobre tudo isso que escreveram sobre ele. Acho que é quase impossível a gente não perceber algo que Jesus quer passar para a gente, quer informar para a gente, nos mínimos detalhes. Deus, ele é extraordinário. Rafael Belo chama ele de fenomenológico. Eu gosto dessa palavra, é algo que eu não conhecia, uma palavra desconhecida, mas se a gente pudesse atribuir conceitos, qualidades a Jesus, nos faltaria a palavra, que ele é o cara. Roberto Carlos fica muito longe dele. Jesus é o cara mesmo. É o cara. Se fez igual, ele se compadecia das pessoas que eram colocadas à margem, à sombra. Os marginais, ele olhava, as pessoas que estavam à margem da sociedade, ele olhava com um olhar de misericórdia. Ele conseguia enxergar o que poucas pessoas enxergavam. Ele enxergava o humano. E hoje está tão difícil de enxergar o humano, né? A gente, infelizmente, a gente acaba fazendo, às vezes, parte de uma máquina que tem que funcionar sempre. Tem que funcionar sempre. Eu quero ler com vocês aqui Lucas 4, que vai falar justamente sobre esse Jesus que vai relatar o que ele passa. Porque como Lucas não é testemunha ocular dos acontecimentos, alguém está contando para ele. Possivelmente Jesus o próprio contou essa história para alguém, alguém repassou para Lucas, porque diz o texto que Jesus, humanamente falando, estava sozinho no deserto. Estava ele, o Espírito Santo, e o diabo também estava lá. Então provavelmente é Jesus que está relatando para os discípulos, chamando os discípulos, dizendo: eu passei por uma batalha a níveis espirituais. Fui tentado, fui levado ao meu limite enquanto estava consagrando a minha vida ao Senhor, experimentando os propósitos de Deus. E ele vai relatar isso. Eu acho isso importante, irmão. Um líder como Jesus relatar o que passa, o que ele passa nos mínimos detalhes para os seus liderados. O investimento aqui do maligno é muito forte na vida dele. Ele vai tirar proveito do momento da maior necessidade de Jesus, que naquele momento era a fome. Ele tira proveito disso. E à medida que ele tenta o líder, ele também vai tentar os liderados depois. Depois ele tenta Pedro, provavelmente ele vai tentar todos os discípulos. Se o próprio diabo foi até Deus, né, tentar contra o trono de Deus, depois vai até Jesus no deserto. Imagine nós, meros mortais. Então ninguém está livre, ninguém está isento de ser alvo dele. Vamos ler? É um texto extenso, mas eu quero ler quase ele todo. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma. Terminado eles, finalmente teve fome.
Para você ver como é que Jesus é humano. Aqui. Teve fome. E não foi depois que ele terminou o propósito de 40 dias de quarentena de propósito de jejum que ele foi tentado. Ele veio sendo tentado todos os dias. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a essa pedra que se transforme em pão. Disse Jesus: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo tenta tentar Jesus, Sueli, com as respostas imediatas, com a solução imediata para o seu problema do momento. O problema de Jesus agora do momento é a fome. Ele sentiu fome, é que o problema dele é a fome, aqui. O diabo agora ele vai se revelar, oferecendo a Jesus uma resposta imediata para o seu problema. O diabo costuma trabalhar dentro dessa área, do imediatismo. Respostas imediatas, respostas apressadas. Ele tem por hábito tirar proveito de uma deficiência que temos humana. E hoje, como humanos, o que salta aos nossos olhos é uma enfermidade de cunho almático, que é a ansiedade. E o que o ansioso mais quer? Respostas imediatas, pressa, tempo corrido. A gente busca essas respostas, né? Eu quero respostas. Eu preciso de respostas. Aí Jesus vai revelar para ele que Jesus não precisa de respostas imediatas. Jesus não precisa mostrar para ninguém que ele é filho de Deus, até porque lá no capítulo 3, alguém já disse lá do céu, o céu abriu, a pomba desceu, né? O Espírito desceu em forma de pomba. A Trindade manifestou ali naquele momento, o Pai, o Filho e o Espírito juntos no Rio Jordão, debaixo da autoridade de João Batista, levando Jesus às águas para que se cumprisse a justiça de Deus. A justiça de Deus se cumpre quando eu entendo que, mesmo sendo em autoridade maior do que alguém, eu preciso me colocar debaixo da autoridade de alguém. É o que Jesus faz. Ele se põe debaixo da autoridade de João para que se cumpra a justiça de Deus. E a Bíblia fala que naquele momento ali o céu se abre, Deus revela um segredo público. Ele vai publicar um segredo que Jesus já sabe, Simão. Ele vai dizer: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Até porque qualquer pessoa ali poderia ser considerada filha de Deus, pelo arrependimento. Mas o próprio Deus vai abrir o céu e vai falar, vai revelar que aquele é o filho amado dele, em quem ele tinha muito prazer. Aí agora na tentação, porque o Espírito vai pegar Jesus e vai conduzi-lo ao deserto. Agora na tentação a Bíblia diz que o diabo vai tentar colocar em sujeição, né? Vai tentar sugestionar, colocando em dúvida: tu é mesmo o Filho de Deus? Se tu é o Filho de Deus, quando você fizer uma oração dentro da sua necessidade, imediatamente ele vai responder. Aí Jesus responde nas entrelinhas: Deus não precisa me provar que ele é o meu pai, que eu sou filho, me dando respostas imediatas. Eu não preciso de respostas imediatas. Tudo que eu preciso ele já me disse ali. Ele não vai satisfazer a minha fome, o meu momento. O que eu preciso ele já me deu ali atrás, que é o quê? Ele disse que eu sou o filho amado. Isso para mim é suficiente. Aleluia. Ser filho amado não quer dizer que nós não vamos ser tentados, nem vamos ter necessidades. Não vamos passar por momentos difíceis que nós não vamos desejar o imediato. Ser filho amado não tem a ver com isso. Eu acho isso interessante. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que saiu da boca de Deus, que alimentava Jesus, era a garantia que ele era filho. Filho amado. Isso é identidade. É saber que eu sou filho e filho amado. E que ainda que o desprezo venha aqui no exterior, daqui de dentro flui o amor de Deus. Do seu espírito flui o amor de Deus. E quando você é amado por Deus, e quando você entende o que é ser amado por Deus, o que é ser amado pelas pessoas, essa questão imediata ela vai ficando de canto. Você vai começando a compreender o que é tempo.
Essa questão de... Vamos lá, 5. 5 é importante. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo os reinos deste mundo. Momento de tempo aqui lá no grego é fração de tempo. É muito rápido. É muito veloz, é na velocidade da luz. Ele tirou proveito de uma fração de segundos para oferecer a Jesus algo. Ele vai dizer aqui, ó. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo o poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Olha que audácia dele. Audacioso, sagaz, inteligente, estrategista. Todos esses defeitos que a galera botou aí, irmãos, em Satanás é tudo mentira. Ele é burro, que tu vai pegar ele pelo chifre, que isso, que aquilo. Tenta sorte. Ele é muito inteligente. Ele tem temor de Deus. A Bíblia fala que ele conhece a Deus, teme e treme diante de Deus. Ele sabe quem é. A gente que não sabe quem é Deus, ele sabe. Tem um texto lá de Marcos capítulo 5, que quando Jesus chega num cemitério, e o cemitério, aquele que Jesus chega, é ambiente de libertação. Quando ele chega lá, tem um homem lá possuído por centenas ou milhares, né? 6.000. A Bíblia diz que esse homem agora, possuído por 6.000, corre até Jesus, se lança aos seus pés e o adora. Entende, queridos? Que o ambiente da libertação, por mais que o exterior seja um ambiente de morte, que é a cara da igreja hoje, né? Ambiente de vale de ossos secos. Mas quem conhece Deus sabe que não tem ambiente certo para correr aos pés dele e o adorar. E esse camarada aqui sabe disso. Olha só, verso 5 fala que o diabo, levando Jesus a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. Agora vamos lá no verso 29 para você ver. Aqui no verso 5 é o diabo levando Jesus, conduzindo a um alto monte, a um lugar alto. Olha o 29. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para o dali precipitarem. O diabo leva Jesus para o alto do monte e lhe oferece. Olha o que ele vai oferecer para Jesus no verso 6. Dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem quero. O que o diabo está oferecendo para Jesus é, além da resposta imediata, é uma solução para uma situação urgente. É algo que Jesus já disse, que Deus já disse para ele que ele receberia, que ele já tinha por ser filho. Mas Jesus, agora o diabo está ativando, está provocando em Jesus um senso de urgência. E eu preciso também ficar atento com as minhas questões urgentes. Porque o texto vai dizer, deixa eu ver se é aqui. E Jesus respondendo disse: vai para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto, ou só a Ele servirás. Queridos, não é a adoração que faz parte do culto, não é o culto que faz parte da adoração, entende? O culto é que é parte da adoração. Irmãos, agora chegou o momento de adorar. Não existe momento de adorar no culto, existe momento de cultuar na adoração. Adoração é o tempo todo, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, em qualquer ambiente. Culto em qualquer lugar, com qualquer pessoa, em qualquer ambiente. Só que nós estabelecemos momentos, horário, pessoas, para poder adorar e para poder prestar culto. Aqui Jesus está ensinando que não existe lugar, não existe tempo, não existe pessoas certas, se você tem essa natureza de adorador. Até porque Deus não está preocupado nem um pouco com a sua adoração. Não é isso que Ele quer? Está nem aí. O que sai da tua boca, o que está nem aí, querido.
O teu glória, o teu aleluia não faz Deus ser mais glorificado ou ser mais aleluiado. É você, é o alvo do interesse dele. Não são seus dons, não são seus talentos, não são seus méritos, suas conquistas. Nada disso é interessante para ele. O interesse dele está em você. Nós somos o interesse dele, o corpo de Cristo. É por isso que tem um amigo lá do telhado que ele fala que só uma pessoa vai entrar no céu, os outros vão todos ficar de fora. Só entra um no céu, só entra Jesus lá. E eu entro no corpo dele, que é a igreja. Não tem uma fila de pessoas lá na porta para entrar aqui, só entra um. Eu faço parte desse corpo, você faz parte desse corpo. Amém. Jesus é quem Glória está a Deus. cuidando desse corpo, querido. O que falam ou deixam de falar não é muita verdade. Tem a igreja e tem aquilo que se acha ser a igreja, mas tem a igreja de Jesus espalhada aí pela face da terra, sendo o corpo de Cristo. A Bíblia fala que não tem como um corpo dar uma topadinha no dedinho e o corpo todo não sentir. Quando o corpo não sente mais é porque ele está adormecido. Chamamos de sono da indolência. Está dormente. Quando Jesus, lá no capítulo 10 de Lucas, se não me falha a memória, ele entra num culto, ele muda completamente o ambiente do culto, porque ele vê uma mulher que há 18 anos entra naquele ambiente chamado sinagoga, a igreja da época, gerenciada, governada, dirigida por um príncipe da sinagoga, e ele entra ali e ele muda completamente o ambiente daquele culto. Porque ele vê a mulher, ele chama a responsabilidade dela para si, tendo visto-a, chamou-a. Ele disse, ele se relacionou, ele falou com ela, mulher, está livre da tua enfermidade. Ele tocou e ela se endireitou e glorificava a Deus. Quando Jesus está num culto lá na casa de um fariseu, tem um homem lá que o corpo dele é tomado por líquido. É o hidrópico que a Bíblia chama. Ele está lá, os fariseus estão preocupados para pegar Jesus na curva num dia de sábado. Ele disse, estou ao vivo. Ele disse, está livre. E quando ele disse que esse homem estava curado, ele o despediu. Os homens daquele culto começaram a se preocupar, começaram a se atormentar, porque eles diziam, você não pode fazer isso no dia de sábado. Nós já falamos lá no culto do Murta, né? Aqui no culto, no Murta novamente, de que ninguém nessa terra detém a agenda de Deus. Aleluia. Ninguém determina quando, como, onde Deus vai operar do jeito que Ele vai operar, irmão. Verdade. Às vezes nós entramos, não sei se vocês tiveram essa experiência, entrar no trem, quando podia fazer evangelismo no trem, ou no ônibus, quando as pessoas ainda fazem evangelismo, eu ficava assim, rapaz, que vontade de ter essa desenvoltura, de levantar e falar com tanta clareza sobre o Evangelho, sobre Cristo. Até um dia que eu entendi que evangelizar vai muito além disso. Evangelizar não é um programa que você levanta e sai falando para todo mundo. Evangelizar é quando você senta na condução, senta no trem, senta no ônibus e você dá um bom dia para alguém que está do seu lado. Querido, o a paz do Senhor de noite no culto não funciona se o bom dia não funcionou de manhã. É verdade. Paz do Senhor, irmão, mas de manhã passou igual, né? Olhando para frente, olhando para cima, olhando para baixo, não cumprimentou, não foi educado com as pessoas. Evangelho também é ser educado com as pessoas, também se compadecer, também se preocupar. Então evangelizar é muito mais do que você formar um grupo de pessoas e sair por aí pela rua. Glória a Deus por quem faz isso. Glória a Deus, que importa é que o evangelho seja pregado até por inveja, diz a Bíblia, até por porfia, até por interesse financeiro. Importa, a Bíblia fala, importa é que seja pregado o evangelho. Importa é que Jesus chegue lá de alguma maneira. Depois que Jesus chegar, Ele ajusta, Ele arruma as coisas. Então o evangelho é muito mais do que um formato. Todo formato vai ser diluído. Vai chegar uma hora, irmãos, que os ouvidos, ao ouvir a verdade, vão dar comichões. Vai chegar uma hora que não vai ser, não sei você, amado, não sei você, é só Jesus que conseguia estar em alguns ambientes que estavam repletos de religiosos, como disse, porque lá tinha pessoas que precisavam ouvir a verdade, ouvir a palavra, ouvir a graça, ouvir o mistério da graça.
Mas eu, como pessoa, como homem, como ser humano, hoje eu me encontro em dificuldade de estar em alguns ambientes. Não sei vocês. Não sei se os anjos que estão aqui conseguem. Mas eu tenho dificuldade de estar em determinados ambientes onde você vê que o outro que é igual a você é desprezado. É colocado de canto. Aí Jesus está sempre falando lá nos encontros onde tinha fariseu, onde tinha os homens conhecedores da lei. Ele dizia: vocês se preocupam com bois e jumentos, por que eu não posso me preocupar com as pessoas que estão doentes? Por que o boi e o jumento cai no buraco, cai no poço, vocês podem ir lá resgatar? Eu não posso tirar essa mulher aqui que está tanto tempo presa no cativeiro e trazer ela para a liberdade e dar a ela o prazer, a graça de glorificar a Deus. Aleluia, glória a Deus. De se alegrar. Lembra aquele camarada, Leandro, que estava lá e Jesus o curou de cegueira e ele entrou desembestado por dentro da igreja? Ele dizia: mentiroso, nunca foi cego. Aí diziam: pergunta o pai e a mãe dele, eles podem garantir. Foram perguntar ao pai e a mãe: o pai e a mãe, não sei de nada, pergunta para ele é que sabe. Foram até ele perguntar, ele falou assim: não sei, eu não vi quem me curou, mas eu sei que eu estou curado. Eu nem vi, eu não enxerguei, eu sei que eu não via e agora eu estou enxergando. Aleluia, verdade. Eu tenho motivos para glorificar a Deus, tenho motivo para saltar na presença do Senhor. Eu não posso esperar que o ambiente me seja favorável para poder adorar ao Senhor o tempo todo. O tempo todo em adoração. Aí o verso 8 fala que a adoração vem antes do culto. E o culto faz parte da adoração. O culto a Deus, querido, é você. E esse culto é prestado na estrada da vida. O tempo todo. Com qualquer pessoa. Aleluia. O tempo todo. O culto é dado a Deus em adoração o tempo todo. Em todo o tempo. Em qualquer lugar. Em qualquer situação. Falando, gritando, chorando, calado. Pô. Interessante é que você aqui dentro, interiormente, você entenda quem é você em Cristo e qual o propósito de Deus para Ele na tua vida. Porque Ele vai dizer aqui no verso 9. Preciso correr. Levou-me também a Jerusalém, pô-lo sobre um pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Ou precipita-te, né? Olha as estratégias do maligno. Imediatismo, urgência, precipitação. Ele está dizendo para Jesus: Deus, ele vai te atender. Num tropeço teu, ele vai enviar anjo, porque é o que está escrito lá. Mas eu vou dizer, ainda que esteja escrito lá, não é o propósito de Deus eu fazer isso. A unção de Deus sobre Jesus, porque o Espírito do Senhor ungiu para. Ele está cheio, chapado da unção de Deus. Aleluia. A unção de Deus só permanece sobre o homem se ele não sair do propósito. Meu Deus, aleluia. Você entende, querido? Amém, Jesus. A chapação de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus só garante o homem se ele não sair do propósito que Deus estabeleceu para ele. Se ele sair por influência de espíritos malignos, por causa de imediatismo, por causa de urgência, por causa de precipitação, eu não posso, irmãos, eu não devo caminhar por imediatismo. Eu estive num culto onde, no pastor Leandro, lá no Morro do Carvão, em Itaguaí, centro de recuperação. Era aniversário de 20 anos dele com a esposa dele. A missionária Luciana teve a oportunidade, ela falou assim: quando Deus nos uniu, ele não uniu nem o Leandro com a Luciana e nem a Luciana com o Leandro. Ele uniu dois propósitos. E quando Deus une propósitos, dá certo. Não quer dizer que no meio da caminhada não vai haver percalços, conflitos, dificuldades. Mas o propósito está lá. Funciona igual a aliança, querido, para quem Deus uniu por propósito. Você pega a aliança do homem e pega a da mulher sempre. 99,999% é menor do que a do homem, sim ou não? Sim. A maioria das vezes a mão do homem é maior. Então você pega a aliança maior que a do homem e coloca a da mulher dentro.
revela proteção. Eu protejo, eu guardo, eu zelo. E quando você pega a aliança grande do homem e coloca ela em pé, ela só fica em pé se a da mulher estiver embaixo como base. Estrutura. Meu Deus. Aqui também vale o Ministério de Família, né? Sim. Vale. Deus está trabalhando É verdade. o tempo todo em nós. Nós protegemos, nós guardamos, nós zelamos, e a esposa é a base. É a base, é verdade. Firmeza. Obrigada, Jesus. Coluna. Coluna não é escora. Amém? Não, amém? Amém. Coluna não é escora. Escutei esse dia. Coluna. Escora, querida, ela apodrece com o tempo. Ela quebra, ela estoura. Que a gente seja coluna, que a gente seja do Senhor. Verso 10. Porque está escrito: mandará seus anjos acerca de ti, que te guardem e te sustente nas suas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em pedra. E Jesus respondendo disse: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Irmãos, o diabo é indesistível. Enquanto houver tempo para ele, ele vai atuar. Ele vai tentar. Aí entra aquele jargão que a gente escuta, ouve o tempo todo, né? Não posso culpar o diabo de tudo. Claro que não, ele tira proveito, ele trabalha em cima do material que eu dou para ele. Sempre. Então, pelo poder do Espírito, verso 14, né? Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito. Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, pobres de espírito. Pessoas que entenderam que são necessitadas, que têm necessidade de Cristo. Nem todo mundo está aberto para ser evangelizado por Jesus. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos. Entende que não é libertar cativo? Olha o detalhe. Está dizendo aqui que Jesus não veio libertar cativo, ele veio proclamar liberdade. É como se ele dissesse assim: você está livre. É tipo o Lázaro do João capítulo 11. Lázaro, vem para fora. Mas aí, como a gente às vezes entende que é um pouco melhor do que Jesus, a gente quer entrar lá dentro do sepulcro. Mas Jesus não mandou ninguém entrar dentro do sepulcro. Jesus mandou chamar do lado de fora. Se ele ouvir, o que ele vai fazer? Ele vai levantar e vai sair do sepulcro. Todo enrolado, mas que sai. Todo cheio de trapo, todo cheio de emaranhado, mas que sai. Porque quem pode manda, quem tem juízo obedece. Meu Deus. E Lázaro obedeceu. O nosso problema, Leandro, é que a gente às vezes faz do evangelho, a igreja nos ensinou isso, né? A religião nos ensinou a fazer do evangelho algo muito romântico. O evangelho é muito cheio de coraçãozinho às vezes. O evangelho não tem nada de romântico, querido. Romântico é perder, o evangelho é perder. Perder para ganhar, dar a outra face. Que de romântico que tem nisso? Dar a outra face. Jesus. A gente bota um romantismo falando: ah não, Judas veio lá no lugar onde Jesus estava e identificaram Jesus pelo beijo. Irmão, Ben-Hur Lopes fala que todo líder ele tem que estar preparado para ungir aquele que o vai trair. Ben-Hur, é uma mensagem dele tremenda. Ele fala que todo líder tem que estar preparado para ungir o seu traidor, Jesus. Sentava à mesa com Jesus, comia com Jesus, sabia onde Jesus orava. Lembra que ele levou Jesus aonde Jesus estava orando? Sabia segredos de Jesus. Aí a gente quer proclamar um evangelho romântico, e o evangelho não tem nada de romântico. Eu até postei algo hoje falando sobre isso, querido. Que quando Judas está cheio do espírito maligno, o diabo tomou conta do coração dele, que Jesus chega a dizer: tem um entre nós que é o diabo. Jesus fala:
porque ele estava com o espírito da traição. Aí sabe o que Jesus fala para ele? Vem cá, eu te amo, eu te abraço, vem aqui. Não foi isso que Jesus falou, não tem romântico, tem romantismo. Jesus disse assim, Leandro, quem tem espírito de traição, levanta, sai da mesa e vai fazer o que o diabo colocou no teu coração. Olha o brabo, Jesus. Então Jesus não vai tratar ninguém de forma romântica. Jesus vai ser verdadeiro, Jesus vai ser direto, Jesus vai ser objetivo. Irmãos, evangelho não é para criança. Evangelho é para homem de Deus, é para mulher de Deus, é para homem de caráter, homem que suporta a verdade, que liberta. Aleluia. Meu Deus. Evangelho não é para meninos na fé, não é para nécios na fé. Evangelho é para homem. Homem como Jesus. Homem com J maiúsculo, né? 19. A proclamar liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos. Pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Cerrando o livro, tornou-se a dar ao ministro. Assentou-se e os olhos de toda a sinagoga estavam fitos nele. Está vendo? Quando você é chamado por Deus, escolhido por Deus para um propósito, quando você entende quem você é, você se torna alguém agora em exposição. Completamente em exposição. Você está exposto, não tem para onde correr, não tem para onde fugir, não tem para onde se esconder, você está exposto. A Bíblia fala que nós estamos diante de uma nuvem de testemunhas o tempo todo. Tem um montão de pessoas olhando para você, para mim, o tempo todo, para o bem ou para o mal. Não tem para onde a gente correr. Ele fala que as pessoas, quando Jesus acabou de ter a sua oportunidade, leu sobre o que estava escrito sobre ele mesmo, ele voltou a sentar e todo mundo foi com o olho para ele, seguindo ele com o olhar. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu as escrituras em vossos ouvidos. Quem está dizendo isso aqui? Jesus. Mas ele já está sentado. Olha, que culto. Ele vem à frente, abre o rolo do profeta Isaías 61, agradece a oportunidade, senta e vai bater papo com a galera dentro do culto sobre o que ele acabou de ler. Isso é relação. Relação é olhar no olho, querido. Não é 2 horas que você permanece sentado em algum lugar enquanto alguns falam e outros ouvem. É relacionamento. É o relacionamento que vai nos suprir. E todos lhe davam testemunha e se maravilhavam das palavras de graça que saíam de sua boca e diziam: não é esse o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida, me direis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faz também aqui a tua pátria. Tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias. Mas o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve fome. E nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas palavras, se encheram de ira. O culto mudou. Ficaram irados com Jesus, porque disseram que porque Jesus acabou de dizer para aquelas pessoas que estavam naquela reunião que eles não tinham liderança. A mulher viúva é sem marido, sem direção, sem direcionamento. Ele está dizendo: vocês são pessoas sem direcionamento paternal, marital. Aí ele vai dizer assim, vai trazer à memória deles o caso de Naamã. Ele vai dizer nas entrelinhas: vocês são pessoas sem direção, não sabem para onde vão. E mais do que isso, vocês são leprosos, como Naamã. A pessoa que mudou, ficou todo mundo chateado, ficou todo mundo irado, porque Jesus trouxe para a exposição o que eles estavam sendo no oculto, no reservado. Eu fico preocupado às vezes.
Hoje a gente está na era da internet, né? E a gente faz muita coisa no privado. Quem começou a fazer coisas no privado foi Noé lá atrás. Lembra de Noé? Noé tomou lá uma cachaça, irmãos. Ficou bêbado. Foi para dentro de casa, doidão. Filho dele, Cã, veio, olhou sua nudez. É o texto mais ralo e raso que a Bíblia tentou interpretar. Os homens tentaram interpretar. Quando você vai lá para o hebraico, você fica com medo do que a Bíblia fala sobre o que Cã fez com seu pai. Misericórdia. Ele não só viu a nudez do pai, ele fez coisas a mais. Aproveitou que o pai estava nu. Incesto, né? Fez o que não devia. Sodomia, obrigado. Foi pro lado de fora e publicou, e botou lá público o que o pai fez em privado. O que aconteceu no privado foi publicado. O que aconteceu dentro foi colocado fora. Por conta disso, Tarcísio, Noé se desequilibrou. Porque a sua vida privada foi exposta. E a gente precisa ter muito equilíbrio em Deus, irmãos, quando a nossa vida privada é colocada em exposição. Porque nós corremos o risco, como Noé, de amaldiçoar uma geração. Mas, por conta disso, então eu preciso ter uma vida só. Pública e privada deve ser uma vida só. Mas deixei isso para outro dia. Quero orar com você já já. Onde eu parei? Verso 24. 25. Já foi. 28. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando por meio deles, retirou-se. Queridos, você, como Jesus, sabe o momento de chegar e o momento de sair? Sabe ou não? Porque Jesus sabe. Quem não sabe é a gente que fica pedindo sinais, respostas. Ele sabe que o momento de sair chegou, de se retirar chegou. E ele saiu. E ele se retirou. E ele foi para outra cidade proclamar o Evangelho. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus, de modo que eu preciso entender os meus momentos, as minhas horas, e eu não posso ser levado pelo balançar de perna da ansiedade, do imediatismo, da resposta imediata, da precipitação. Para o nosso inimigo, o nosso maior inimigo. Quem é o nosso maior inimigo? Estamos rodeados de inimigos, né? Tem um inimigo que dorme com a gente todo dia. Quem é? Eu mesmo. Eu mesmo. Porque eu não preciso estar acompanhado para dormir mal, irmãos. Para o meu eu, a minha alma ficar na minha cabeça, ó, o tempo todo. Então o meu eu é o meu maior problema. O meu eu precisa morrer. Precisa ser crucificado em Cristo. Deus precisa se manifestar na minha vida. João ensinou que eu tinha que diminuir. Jesus me ensinou que eu tinha que morrer. É melhor ir pelo caminho de Jesus. Porque se eu diminuo, a possibilidade de continuar crescendo, diminuindo é muito grande. Então eu preciso morrer mesmo. Morrer para a minha vida, morrer para o meu eu, morrer para a minha vontade. Para que a vontade de Deus se cumpra na minha vida, querido. Então eu quero orar com você nesse momento, para que a gente possa olhar para esse Jesus aqui e entender que ele muda tudo. E o maior interesse de mudança dele somos nós. E essas mudanças, elas acontecem de forma muito livre. Jesus não coloca espada no pescoço de ninguém dizendo, você tem que mudar. Você tem que fazer assim. Não, Jesus, ele vai te dar liberdade para você fazer as suas escolhas. Até porque a vida é feita de escolhas. Eu escolho. Eu posso escolher viver
nesse caminho aqui ou naquele caminho ali. Aí as consequências são contigo. Os resultados são comigo. As consequências eu vou assumi-las, querendo ou não, mas cedo ou mais tarde. Então, eu preciso estar consciente disso, como a gente falou no começo, querido. Eu preciso estar consciente de quem eu sou, qual é a minha identidade, para que eu fui chamado, qual é o meu propósito. Enquanto você estiver debaixo do propósito de Deus, a unção de Deus não sai da sua vida. Quando você sair do propósito, a unção sai junto. É verdade. A gente vê isso todos os dias, o tempo todo. Eu, como pastor, como líder, se eu sair do propósito, da unção de Deus, seja em qual área for, porque Deus dá uma unção específica para cada um. Um dá uma unção para essa determinada coisa, outro dá para essa determinada coisa. Mas experimenta sair do propósito de Deus para você ver se a unção não sai junto. A gente fica só a casca. Fica só no cheiro. Lá a Bíblia fala que no tempo do profeta Jonas, Jesus, não sei se foi acho que foi Naum que falou sobre isso, que o povo de Deus estava como uma cisterna rota, uma cisterna rachada, aonde que a água não ficava. Ela ia vazando, ia esvaindo sem que fosse percebido. E o profeta gritava, parai, mas ninguém dava ouvido. Sabe o que eu aprendi no decorrer dos dias? Que essa unção de Deus que me resolve, não é que resolve as coisas não, que me resolve. Irmãos, se eu fosse olhar para a Ludmila Ferber e ver todos os louvores que ela canta conectada com o céu, nunca que eu ia imaginar aquela mulher careca agora com câncer. Se você fosse se basear no que ela louva, no que ela adora, na conexão dela, na intimidade dela com Deus, eu não ia imaginar isso hoje, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela continua glorificando a Deus do mesmo jeito e ela continua cantando em tempo de guerra. Nunca pare de lutar. Só que eu não posso também querer lutar de qualquer maneira. Fique em pé, por favor. Verdade. Já foi o tempo, irmãos, que eu ministrava alguma coisa para tentar. Eu estou saturado de um montão de coisas. Deus tem falado assim fortemente aos nossos corações nesse último tempo da igreja. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face dessa terra. A qualquer momento vai ter um barulho aí, irmãos. Eita glória. Quero ouvir não. Cada um tem uma linha, né, uma corrente teológica sobre o assunto, mas de uma coisa todos nós sabemos: o arrebatamento da igreja está às portas. Nós estamos vivendo o advento. A qualquer momento vai explodir aí, né, e nós vamos ver, porque se a gente for comparar o tempo atual, está pior do que Sodoma e Gomorra. Você viu agora o último vídeo das meninas da escola adventista? Não, viu? Deve ter umas 15 garotas e garotos juntos, todos se beijando ao mesmo tempo. Compartilhei tudo. Cara, que negócio doido, louco. Você viu? Rapaz, que negócio. O rapaz estrupou uma criança de 4 anos de idade. Então nós estamos vivendo dias difíceis. Dias ruins. A pedofilia já é uma realidade debaixo do nosso nariz. E vou te falar uma coisa, pelo andar da carruagem, não daqui muito tempo vai liberar geral. Por mais que a gente lute, pode orar à vontade, vira do avesso orando, bota o joelho no chão até virar carne viva. Vai acontecer. Não tem para onde a gente correr. A gente precisa reunir a família e esclarecer as coisas para a família. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que se esconder dentro de casa, não vai dar para sair para lugar nenhum. E a gente vai ter que aprender a fazer culto da família. Vai ter que aprender de algum jeito. Vai ter que aprender a ensinar lá, querido. Porque se depender do governo, né, Tereza? Se depender dos órgãos aí do governo, querido, meu filho ou minha neta vai entrar no banheiro masculino e os meninos vão estar lá, as meninas juntos, já está em evidência, já está correndo. Já tem uma lei, a qualquer momento o negócio vai estourar. E no jornal Globo já foi pedido para a pedofilia ser liberada.
Ser considerada doença. Ser considerada doença. Pois é. Ou seja, pode ser. Já foi pedido. Vai estourar uma bomba aí, a gente precisa. Mais um gênero sexual, Né? Aí sabe o que a gente que é anjo faz? Ou manda fazer? Tem que orar, tem que jejuar, tem que orar nada, jejuar nada, tem que conversar. Trazer para a conversa, trazer para o relacionamento, trazer a verdade para a luz. Trazer a verdade que está acontecendo. Nos ensinaram o tempo todo, ó, não ver esse tipo de série, não ver esse tipo de filme, não ver. A gente já aprendeu assim. Algumas coisas nós precisamos evitar, outras é melhor você sentar do lado e assistir junto e trazer para a luz. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é aquilo ali? Mas se a gente limita dentro do nosso ambiente, que é a oficina chamada família, eu limito aqui. A rede social, querido, qualquer criança entra em qualquer página. Tinham colocado um dispositivo no Google que não dava para entrar diretamente em sites pornográficos. Você já entra, qualquer pessoa entra. Botou lá no site, vai baixar, vai entrar, as pessoas vão ver. Então preciso começar a pensar de uma maneira mais inteligente em como preservar a minha família. Pelo menos alertar. Para que quando ela se deparar com uma experiência aí fora, ela saiba como se comportar. De que maneira se comportar. Nós temos aí pelo menos 4 classes em evidência: sociedade, igreja, família e indivíduo. Nós estamos aí numa explosão da sociedade se diluindo, se dissolvendo dia após dia. Está tudo se dissolvendo. Aí a gente acha que o Bolsonaro vai resolver o problema. Não vai. Não é falta de política, irmãos, no Brasil. Falta lá o salmo que diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Isso. Ah, pastor Marcelo, 80% dos brasileiros são crentes. Nem a bancada evangélica não mesmo. Não tem como, querido. Ser crente e ter caráter são coisas completamente diferentes. Nós precisamos mais ter caráter cristão do que ser crente em si. Então a gente está preocupado, Tereza, com a sociedade. Essas 4 classes são a extensão uma da outra. Sociedade, igreja, família e indivíduo. Vai, levanta os dedinhos. Vem comigo. Sociedade, igreja, família, indivíduo. Nós estamos a todo vapor tentando tratar da sociedade. Todo vapor. Investindo, fazendo, acontecendo, evangelizando, fazendo programas. Só que a sociedade é o reflexo da igreja. A sociedade é o que a igreja é. Só que a gente usa máscaras. Lá eles fazem deliberadamente. Aqui a gente usa máscaras. A sociedade é o que a igreja é morta. A igreja é o que a família é. Essa guerra toda que você vê de denominação para denominação, ou dentro da nossa própria denominação, isso é só o reflexo do que a gente é dentro da nossa própria casa, da nossa própria família. Só que lá a gente tem que manter uma aparência. E a minha família é eu, Fabiana, Caio, Vitória, Bruna, Sofia e Letícia. Eles são o que eu sou. A minha extensão. Não quer dizer que é uma cópia, mas é uma extensão, a possibilidade de quem está à minha volta me influenciar é muito grande. Então, estou preocupado com a sociedade é o reflexo da igreja, a igreja é o reflexo da família, a família é o reflexo do indivíduo. Então, preciso começar a tratar de quem? Do indivíduo. Do indivíduo. Aí eu vou começar a tratar do indivíduo como? Estabelecendo limites, que foi o que Deus mandou a gente fazer. Só que quem gosta de limite? Ninguém. Então, agora nós vamos estar em oração, vamos orar pela Sul também. E eu quero orar junto com vocês, para que a gente ore pela nossa vida. A gente orou junto aqui, já oramos pelo Brasil, pela sociedade, oramos pela igreja. Mas eu preciso que você agora se conscientize de que você é alvo de Deus e ao mesmo tempo você é alvo do maligno. Qualquer desvio do propósito de algo entrar numa brechinha, pode ser a fome. Eu estou com fome, ele entra. Por causa de Jesus. Qualquer brechinha, qualquer deficiência, ele vai entrar. E deficiência é o que nós temos, só que a gente oculta, a gente esconde. Então eu gostaria que você curvasse sua cabeça, fechasse os teus olhos. E o momento fosse de introspecção. Eu sei que a sociedade precisa de socorro, eu sei que a igreja precisa de socorro, eu sei que a família precisa de socorro, urgente, urgente.
Mas eu também sei que o indivíduo, Marcelo, a pessoa Marcelo, precisa muito ser tratado. Agora resta saber se o Marcelo é tratável. Porque como diz o louvor que a gente cantou ainda há pouco, o meu orgulho me tirou do jardim. Se eu não for tratável, se eu não for flexível na minha caminhada, o tratamento de Deus através de pessoas na minha vida pode ser retardado, pode ser atrasado. Então você de olhos fechados, você fazendo uma introspecção, você vai falar com o Senhor. Você e eu sabemos se nós estamos dentro do propósito de Deus. Não precisa ninguém avisar para nós. Não precisa o profeta se levantar que eu estou fora do propósito. Eu sei se estou ou se não estou. Então eu gostaria que você voltasse a sua atenção para o Senhor, para Deus nessa hora, e falasse com Ele sobre a sua caminhada, sobre o seu momento, sobre a sua vida, sobre como está o seu interior, o seu espírito, como está a tua alma, como está o teu coração, como que está a jornada, de caminhada de vida. Se você precisa de ajuste, se você precisa de socorro, se você precisa de uma mão que se estenda para você. Pai, diante da tua presença, diante do teu Espírito, Senhor, que nos confronta, que nos consola, que nos exorta, que nos edifica, diante da tua palavra, que traz para nós, ó Deus, qual deve ser a nossa atitude diante de tantas experiências que nós temos no dia a dia. Quando Jesus foi tentado, ele foi tentado de forma individual, Senhor. Quando Pedro, do mesmo jeito. Judas, nem se fala. Quando Pedro havia de ser tentado, o Senhor disse para ele que oraria por ele para que ele não viesse desfalecer na fé. Quando o meu momento chegar, Senhor, quando a minha hora, o meu momento oportuno de ser levado ao deserto chegar, que eu possa receber de Deus a intercessão que eu preciso, para que eu não venha desfalecer, Deus, e não venha perder a fé. Que eu não venha perder a fé em Deus e que eu também não venha perder a fé nas pessoas, Pai. Porque o Senhor colocou pessoas ao meu lado para que elas pudessem ser o meio para que a minha fé também aumente em Deus. E eu sei, Senhor, como é doído, como é difícil perder a fé em alguém. Como dói, Senhor, a gente olhar para alguém, olhar para uma pessoa que nós tínhamos fé nela. Fé no propósito de Deus na vida dela. Não é venerar, não é idolatrar, Senhor, mas é fé no propósito, fé na unção que aquela pessoa recebeu de Deus. E à medida que as coisas vão acontecendo, nós vamos perdendo a fé. Deus, que a gente olhe para o Senhor na vida de alguém e que o Senhor mantenha a nossa fé em dia. Trata, Senhor, de mim. Trata da minha vida, trata do meu caráter, trata da minha personalidade, trata da minha dependência em Ti. Trata do meu eu, Senhor. Trata dos meus segredos, dos meus secretos. Trata daquilo que ninguém sabe, ninguém percebe. Daquilo que eu faço, Senhor, em privado. Trata, Senhor, trata de cada detalhe. Trata dos meus pensamentos. Trata daquele momento onde que as preocupações, elas passam do limite, geram ansiedade. E elas vão gerando em mim, Senhor, uma dependência total, onde que o medo impera, o medo governa. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite nós possamos nos abrir para sermos tratados pelo Senhor, e tratados dentro do nosso interior, tratados dentro da nossa alma, tratados dentro dos nossos sentimentos, Pai, para que a gente possa buscar em Deus, não uma autoafirmação, mas uma afirmação divina de que nós somos filhos e filhos amados. Buscamos em Ti, Senhor, não nos deixa, não nos permita nos perdermos na caminhada.
Não nos permita transferir a nossa responsabilidade para a família, para a igreja, para a sociedade. Não nos permita transferir, Senhor, o cuidado pelos nossos filhos, pela nossa esposa, pelos nossos maridos, para outras pessoas, que nós venhamos assumir a responsabilidade e que ela seja, Senhor, pessoal para cada um de nós. Deus, se eu estiver saindo do propósito, não manda anjo, não manda raio, não manda nada disso. Eu quero, Senhor, quero pessoas, gente normal, gente como gente de verdade, ó Deus, que possa interferir na minha jornada, interferir na minha caminhada, obstruir, Senhor, o meu ímpeto, a minha velocidade, ó Deus, e me trazer para a realidade de volta, em nome de Jesus. Faça-me humano, Senhor. Nós não queremos ser deuses e não queremos ser fabricantes de deuses, Senhor, nas nossas vidas. Queremos ser gente, contando uns com os outros sempre. Agora, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos orar pela vida da Sueli. Deus, como disse aqui o Murta no início dessa reunião, onde nós nos reunimos como igreja, os embates, os conflitos, os impedimentos, as dificuldades para chegar aqui não foram poucas. Mas nós não fomos impedidos de chegar aqui, Senhor. Aqui estamos, e se aqui estamos, não é só por causa do Senhor, mas também é por causa da Suelen, é por causa dos nossos irmãos, é por causa da igreja que se reúne aqui neste lugar, que o Senhor alcance. Queremos orar também pela Kátia, Senhor, que passou mal durante toda a madrugada, toda a noite. Que o Senhor alcance a saúde da tua filha, trazendo restauração para a sua saúde, glorificando o seu nome na vida dela em todos os sentidos. Senhor, abençoa esse ambiente. Agora nós vamos nos alegrar, nós vamos, ó Deus, ceiar, Senhor. Nós vamos comungar a ceia uns com os outros, vamos estar em comunhão, conversando, brincando, se alegrando, e o Senhor vai estar em nosso meio, ministrando em nossos corações o que é ser família, o que é ser igreja, o que é ser uma sociedade. A sociedade, Senhor, precisa de uma resposta, e a resposta é a igreja. A igreja precisa de uma resposta, e a resposta é a família precisa de uma resposta, e a resposta é um indivíduo restaurado, justificado, santificado e cheio do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos e te agradecemos por tudo nessa noite, e fazemos isso em teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, Jesus. Tem. Haleni nashi et Adonai Elohai gadatameo. Haleni nashi et Adonai Elohai gadatameo. Ashirala Adonai, Ashirala Adonai, Ashirala Adonai, Ashirala Adonai. Haleni nashi et Adonai Elohai gadatameo. Haleni nashi et Adonai Elohai gadatameo. Agradeço a oportunidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Cadê o pastor Marcelo? Esse trabalho que eu venho desenvolvendo, de poder levar esses cultos na casa das pessoas, tem surtido um efeito muito bom.